Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é notas sobre a teoria da transição socialista. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos dias, algumas figuras nas redes sociais fizeram vários ataques num festival de baixo nível de desqualificação a partir de um card que a editora Ruptura lançou junto com a Baioneta, que é uma política de divulgação do meu novo livro. Coloca aí na tela, Maxwell, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução do Século XX. Então a editora resolveu pegar um trecho de cada capítulo do livro e divulgar em card para as pessoas terem curiosidade, lerem um trecho, quererem comprar o livro. Então, assim, compre o livro, gente, ficou muito bom. Se você gosta do que eu escrevo, se você gosta do que eu produzo, das minhas análises, não deixe de comprar o livro que você não vai se arrepender. E o card é esse aqui. Vamos dar uma lida no que é que tá escrito pra gente ver, né? Abrindo aqui, ó. Aí tá dito, né? Nesse primeiro trecho. Mal recusou a visão do socialismo como uma espécie de versão laica do paraíso cristão. É comum na história do marxismo apresentar o socialismo como negativo total do mundo atual, o fim da família, do Estado, de toda a relação mercantil, do direito, da identidade nacional, da divisão social do trabalho, etc. Como esse socialismo não é alcançável, as alternativas mais frequentes são chamá-las de capitalismo de Estado ou achar, entre aspas, uma revolução traída, né? E aí, no card seguinte, tá escrito isso aqui. A premissa filosófica de Mao é que não existe um fim das contradições e lutas. Com a superação do capitalismo, teremos novas contradições e lutas, não uma espécie de fim da história. É lógico que, no capitalismo, a política e o Estado são, acima de tudo, dominação de classe. Mas o fim das classes não é o fim em si da política, mas sim de um tipo específico de política. Batalha pela Memória, o nome do capítulo é Considerações sobre a obra de Mao Zedong. Aí ficaram fazendo polêmica na internet com isso, né? Qual era a polêmica? Era dizer que eu falei que o comunismo é impossível, que é uma abordagem social-democrata e por aí vai. Aí eu tenho três coisas para dizer para vocês. Acho que a primeira coisa é um aspecto de metodologia da minha comunicação política. Veja, eu não uso mais com a frequência que eu usava antes meu canal e as minhas redes para debater temas da teoria marxista. Por quê? Porque, primeiro, as redes sociais são um lugar que não são muito qualificados para isso. Veja, não significa que eu não faça, eu continuo fazendo, mas eu faço menos. Por quê? Porque normalmente quem está no Twitter, quem está no Instagram, não está querendo fazer um debate sério, um debate responsável, um debate mais qualificado no limite que está possibilitado pelas redes. Veja, eu não acho que seja impossível debater, percebe? Eu não acho que seja impossível, eu acho que dá. Só que é difícil, porque a maioria das pessoas está querendo uma frase rápida, está querendo lacrar, está querendo atacar, está querendo fazer força polêmica e por aí vai. Eu continuo e vou continuar para sempre debatendo a história das experiências socialistas, aspectos mais gerais da teoria marxista, o que é a teoria do valor, o que são as classes sociais, a teoria do imperialismo, as problemáticas e debates em torno da obra de Marx, do marxismo na América Latina e tal, mas eu privilegio fazer isso pro texto e pro livro. É isso. Para evitar, inclusive, esse tipo de imbecilidade que eu vi esses dias nas redes sociais, tá ligado? Então, assim, quer falar merda? Quer? Falta falsa polêmica? Vá pegar o livro, vá ler o livro, sabe? Vá, produz uma resenha crítica, produz um artigo, escreva debatendo, ou até faça uma análise do livro, sabe? Uma análise detalhada, uma análise de qualidade, e por aí vai. Então isso por um lado. Eu escrevi recentemente, foi publicado no Opera Mundi em 2 partes, um texto, A Estratégia Democrático Nacional do PCB. Um texto de 40 páginas, coloca aí na tela, Maxwell, que eu faço um balanço da estratégia do PCB até o golpe de 64 e do próprio movimento nacionalista brasileiro, né? Derrotado com o golpe de 64. É um texto que eu acho que ficou muito bom. Modéstia à parte, fui muito elogiado pelo professor Lincoln Seco, por exemplo, da USP. O professor Lincoln falou que a minha abordagem sobre a questão da estratégia do PCB a partir da noção de erro fértil é muito bom e que o debate que eu apresento sobre o stalinismo nas condições brasileiras é inovador no Brasil, no palavras do professor Lincoln Seco. Então, leio esse texto. Estou lançando esse livro, né, que é uma síntese dos meus estudos nos últimos anos sobre história das experiências socialistas e como pensar, como colocar o desafio da revolução hoje, no século XXI. E esse trecho, veja, é uma das polêmicas mais burras que eu já vi na minha vida, de verdade, assim. Tem coisas que, ó, gente,
Porque, veja, há uma polêmica no marxismo, e aí qualquer pessoa que é um marxista com mais tempo de estrada, né, que estuda há alguns anos, sabe disso. Há uma polêmica do marxismo sobre a compreensão do que é socialismo. Para algumas pessoas, o socialismo é um modo de produção, né? Para outras pessoas, o socialismo é uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo. Não existe modo de produção socialista. Nesse sentido, enquanto fase de transição, que inclusive essa é a abordagem que eu sigo, a fase de transição socialista começa com a conquista do poder político pelo proletariado, pela classe trabalhadora do campo e da cidade, os explorados e oprimidos. Essa criação desse novo poder político proletário, abre uma época histórica que não tem prazo determinado para acabar, que pode avançar e pode retroceder, de transformações econômicas, sociais, políticas, culturais, institucionais, de propriedade, de relações de produção e por aí vai, num sentido de uma sociedade comunista. Só que enquanto fase de transição, a ditadura do proletariado necessariamente vai ter sobrevivências da era capitalista. Então, assim, gente, o que eu falei é que se você entende o socialismo como um modo de produção, ou seja, o socialismo já é um outro modo de produção totalmente diferente, uma negação total do capitalismo. Você não vai achar esse socialismo nunca. Sabe por que você não vai achar? Primeiro, que assim, eu vi alguns trotskistas me atacando, mas assim, gente, vocês não leram Trotsky, né? Porque assim, não dá para completar a transição socialista só no âmbito de um país. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí quer dizer que é isso mesmo. Aí vai sumir o Estado no mundo imperialista, com a OTAN, com base militar dos Estados Unidos por todo canto. É isso? Sabe? Um país vai superar todo tipo de divisão social do trabalho, toda a relação mercantil, sem que ele seja autossuficiente em tudo. Porque, veja, o único pressuposto de você dizer que todas as relações de trabalho e de produção capitalistas vão ser plenamente superadas no âmbito de uma realidade nacional é você dizer que um país vai ser autossuficiente em absolutamente tudo, não vai precisar comercializar, intercambiar, ter nenhum tipo de relação com o mundo capitalista à sua volta. É isso? Isso não existe. Nem a União Soviética, com todo aquele território, com uns milhões de habitantes, com todas as riquezas naturais, era autossuficiente em tudo. Então, assim, enquanto o país fizer relações mercantis, a experiência socialista tiver relações mercantis com o mundo capitalista, vai ter necessariamente, por exemplo, relações mercantis ainda nessa economia. Aliado a isso, é bem óbvio que não dá para falar, enfim, do Estado Nacional enquanto existir, gente, o imperialismo. Pelo amor de Deus, vocês vivem onde? No fantástico mundo de Bob, é? Vocês aprenderam política onde? Se é que sabem política. Sabe, tipo, tem coisas que realmente são muito difíceis. Veja, vai acontecer o que aconteceu com Cuba, por exemplo, o que aconteceu com a Coreia Popular, o que aconteceu com a União Soviética nos primeiros anos, que vai se relativizar o monopólio da força pelo Estado, vai se criar milícias operárias, vai ter uma participação popular gigantesca na política de defesa nacional, vários aspectos da burocracia estatal e da burocracia das Forças Armadas, né, típicas do Estado moderno, vão ser destruídos ou relativizados. Então você vai ter um tipo de política de defesa diferente, mas enquanto existe imperialismo, é preciso ter segredo de Estado, por exemplo. Preciso ter hierarquia, porque não existe segredo de Estado sem hierarquia, né? O segredo de Estado pressupõe que algumas poucas pessoas vão ser depositárias de informações estratégicas para a defesa nacional. Por exemplo, onde é que estão os principais depósitos de armas das Forças Armadas cubanas? Isso não é uma informação que está socializada com toda a população, nem com os CDRs, nem com os comitês de defesa da Revolução. Essa é informação que está nas mãos de alguns generais e de alguns dirigentes do Estado Nacional Socialista Cubano. Onde é que estão os mísseis com capacidade de alcançar os Estados Unidos da Coreia Popular? Isso não é informação que está socializada. Está com alguns generais, o alto comando do Estado da Coreia Popular, embora a população tenha treinamento militar, tenha acesso a armas, a divisão entre fardados e civis tenha sido relativizada sobre vários aspectos. Assim, tem coisas que não dá para superar enquanto o mundo for capitalista. Então, o socialismo é esse aspecto da transição, que avança e retrocede. Então, por exemplo, hoje o socialismo cubano passa por um retrocesso. Cresce e muito as relações mercantis. Mas teria como ser diferente depois do fim da União Soviética, porque Cuba avançou muito mais rápido na superação de relações mercantis, porque tinha a União Soviética. Quando a União Soviética sumiu, Cuba precisou, por exemplo, abrir o setor do turismo para o capital estrangeiro, particularmente o capital espanhol,
de início para conseguir sobreviver ao bloqueio econômico. Então, assim, é uma regressão ditada pela correlação de forças internacionais. Cuba não tem o que fazer. Então, assim, é o básico. Pensar o socialismo como uma época de transição, em que ainda vão existir vários aspectos da ordem antiga. Isso está no Marx, na crítica ao programa de Gotha. Isso está no debate do Lenin sobre a NEP, em que há uma regressão em alguns aspectos, como, por exemplo, a volta da propriedade privada dos meios de produção, mas o Lenin fala que isso não vai afetar o caráter socialista da experiência, porque o poder político vai continuar nas mãos do proletariado, porque os meios mais estratégicos de produção da economia vão estar nas mãos do Estado proletário, e porque o Estado proletário vai ter capacidade política e policial de reprimir essa burguesia que está tendo concessões econômicas. Então, assim, qual foi o motivo da polêmica? É porque o socialismo é uma época de transição e não dá para superar, na época de transição, no plano nacional, todas as contradições da sociedade atual, porque vai existir algumas formas ainda de divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, que vai existir ainda formas de divisão entre campo e cidade, porque ainda vai existir dirigentes e dirigidos, por mais que exista uma democracia popular, uma democracia de base, uma democracia proletária, vai continuar existindo dirigentes e dirigidos, dentre outras coisas, porque, por exemplo, é necessário ainda o segredo de Estado, e não se faz segredo de Estado sem hierarquia no mundo imperialista. Tipo assim, qual é o motivo da polêmica? Sabe? Gente, assim, a gente precisa melhorar, viu? Eu parei de debater mais teoria marxista nas redes, assim, no Twitter. O Facebook meu tá excluído, né? A Meta excluiu, então eu vou voltar. Mas no Facebook, porque eu quero fugir desse tipo de gente, assim, desses marxólogos, desse tipo de debate falso, purista, escroto, burro, que não toca nos problemas concretos. Aliado a isso é um trecho, né, gente? Isso é um trecho de um capítulo do livro. Para você formar opinião sobre o trecho, você tem que ler tudo. Uma das preocupações que eu sustento nesse texto, e eu sustento mesmo, e debato isso com tranquilidade com qualquer pessoa, é a ideia de pensar o socialismo só como um negativo total do mundo. Então, o socialismo é o fim do dinheiro, o fim da família, o fim da identidade nacional, o fim. Não se pensa as tarefas concretas que a gente tem para se realizar na positiva e que não necessariamente são tarefas socialistas, desde a perspectiva histórico-global, mas que na prática, para uma formação social específica, são. Traduzindo para bom português. Gente, a gente no Brasil já erradicou o analfabetismo? Não. A gente no Brasil já universalizou o saneamento básico, o acesso à água potável? Não. A gente no Brasil já universalizou escola digna, de qualidade para todas as crianças e adolescentes? Não. A gente no Brasil tem uma verdadeira integração nacional? Não. A gente no Brasil conseguiu garantir moradia digna para todo mundo? Não. A gente no Brasil conseguiu garantir a universalização do acesso ao ensino superior e ensino técnico? Não. Não. Veja, é necessariamente uma tarefa socialista garantir água, saneamento básico, comida, casa e educação para todo mundo? Não. Alguém pode dizer assim, na Finlândia conseguiram, na Suíça conseguiram, na Noruega conseguiram, na França em alguma dimensão conseguiram, no Canadá conseguiram. Não, beleza. Do ponto de vista histórico global, não é necessariamente a tarefa socialista, mas na realidade brasileira é. Na realidade brasileira, a gente só vai conseguir garantir casa, comida, água, saneamento básico, emprego, escola, universidade para todo mundo com a revolução, porque tem mais de 150 anos de capitalismo e nada disso foi atingido. Então, por exemplo, a gente não pode só pensar abstratamente o socialismo como uma negação em abstrato, pensando nas características mais gerais do modo de produção, uma negação em abstrato da divisão social do trabalho, da família, da oposição campo-cidade e por aí vai. A gente precisa também pensar as tarefas concretas da construção da nossa Revolução Brasileira, da nossa transição socialista. Então, assim, é preciso cuidado, porque imagina, estoura uma revolução hoje. Aí o Brasil, pela primeira vez na sua história, universaliza o acesso à escola digna para todas as crianças e adolescentes do Brasil inteiro, de norte a sul. Aí vai algum teórico de outro país pode dizer assim, mas isso não é socialismo, porque o capitalismo também tem países que têm escola para todo mundo. Não tem, mas no caso concreto da formação social brasileira, isso nunca aconteceu. Entende? Quem acompanha os debates sabe que isso aconteceu no século XX. Então, por exemplo, teve muita gente que falou que, não, o metrô de Moscou, a União Soviética acabada com o desemprego, isso não necessariamente é socialismo, porque a Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial, acabou com o desemprego, tinha pleno emprego. Tinha,
nas condições de um país central do capitalismo, mas na realidade de um país dependente e subdesenvolvido, majoritariamente agrário, semifeudal, como era a Rússia após a Revolução, isso não estava colocado como possibilidade histórica. A possibilidade histórica do pleno emprego só surgiu com a Revolução Socialista. Então, sim, é uma tarefa socialista, ainda que quando a gente analise abstratamente as possibilidades do capitalismo, a gente pode dizer, no capitalismo também poderia realizar isso. Poderia, abstratamente, mas não é isso que, por exemplo, para os países de capitalismo dependente está colocado. Então, assim, o que eu chamo a atenção é que 9 milhões de brasileiros e brasileiras vivem em moradia precária, sabe? O Brasil nunca universalizou moradia digna, tem favela para todo canto desse país. Isso é uma tarefa socialista, gente. Fazer uma reforma urbana, criar um ambiente urbano realmente planejado, agradável, organizado, saudável, com todo mundo com moradia digna, isso é uma tarefa socialista. Então esse raciocínio que só pensa o socialismo como um negativo em abstrato das determinações mais gerais do capitalismo, primeiro que ele é coisa de acadêmico pequeno burguês que está de bucho cheio, né? Então assim, porque para mim, quando eu vou falar de socialismo, eu estou falando de socialismo como algo que vai garantir emprego, salário bom, que vai garantir fim da fome, que vai garantir saúde, que vai garantir educação, cultura, lazer, segurança, felicidade, tempo de trabalho, comida boa, farta, tipo assim, né? Imagina, eu sair fazendo... Não, porque o socialismo, ele vai garantir o fim da família nuclear monogâmica burguesa, ele vai garantir que a oposição campo-cidade acabe, ele vai garantir a ontonegatividade da política. Veja, eu quero acabar com a família burguesa, só que vamos mudar os termos de apresentar o debate. Em vez de fim da família, vamos dizer que a gente vai socializar o trabalho doméstico, que vai ter uma rede pública universal de creches, de lavanderias, de restaurantes populares, e vai tirar do âmbito doméstico a responsabilidade da reprodução social e vai garantir descanso de verdade e tempo livre para as mulheres trabalhadoras, sabe? É uma questão de perspectiva, né? O que é que lhe toca mais. Então, veja, para mim é muito tranquilo entender que o socialismo é uma fase de transição que caminha no sentido de uma socialização mais universal possível da economia, da política, da cultura, da riqueza socialmente produzida a partir de um poder político proletário. Essa transição não se completa só no âmbito nacional, ela precisa ser necessariamente internacional. Ao mesmo tempo, essa transição está sujeita a avanços e recuos, a depender da própria luta de classes no âmbito nacional e internacional, e ao mesmo tempo essa transição tem tarefas concretas de acordo com cada formação social. A gente precisa pensar as tarefas concretas da Revolução Brasileira, e não só colocar o socialismo como uma espécie de negação em abstrato de tudo, porque isso, repito, não seduz, não conquista, não traz ninguém, a não ser intelectual, pequeno burguês, chato pra carai, que acha que o suprassumo de ser marxista é conseguir ler o Capital em alemão. Parabéns, você consegue ler o Capital em alemão. Você é totalmente inofensivo na luta de classes e a burguesia não tem problema nenhum com você. Mas é isso, você lê o Capital em alemão. Parabéns, né? Pois é, o meu caminho de debate, meu caminho de construção, meu caminho de militância pela Revolução Brasileira não é esse. Então é isso, gente. Comprem um livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX, que é um livro bom. Vocês não vão se arrepender e quando ler um trecho, antes de formar opinião, leiam todo o texto. É uma dica do Ministério da Saúde e de Jones Manuel. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar. Beijos e até a próxima.